Quando falamos de corrida, a primeira coisa que vem à cabeça é liberdade. Você calça o tênis, sai de casa e está pronto para treinar. É um esporte democrático, acessível, que cabe na rotina de qualquer pessoa. Mas justamente por ser tão simples de começar, muita gente esquece que a corrida também é uma atividade de algum impacto e de grande repetição de movimentos, o que acaba aflorando os eventuais desequilíbrios e assimetrias que já faziam parte do corpo. Logo, ela não cria o problema do nada, mas é muito boa na exposição do problema na forma de lesão. E é por isso que deve ser conduzida com cuidado. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. As lesões típicas da corrida, onde acontecem com mais frequência, por que surgem e como a gente pode lidar com elas. Essas lesões podem aparecer em várias regiões do corpo, mas predominam na parte inferior. 3 articulações se destacam como os pontos mais críticos: quadril, joelho e tornozelo. E nesses locais que o impacto e a sobrecarga da corrida se concentram, aumentando as chances de desconfortos e até afastamento dos treinos. Se a gente for olhar mais de perto, encontramos uma lista bem conhecida dos corredores. Nas costas, a lombalgia. No quadril, síndromes como a do piriforme, o impacto fêmuro-acetabular, além das bursites e tendinites do glúteo médio. Nas pernas, temos os estiramentos e distensões musculares, principalmente nos posteriores da coxa e nas panturrilhas, além da periostite, a famosa canelite e das fraturas por estresse na tíbia e no fêmur. Nos joelhos, 2 vilãs bem comuns: a condromalácia patelar e a síndrome da banda iliotibial. Já nos pés encontramos a fascite plantar, a tendinite no tendão de Aquiles e até fraturas por estresse no calcâneo. Se entre 60% e 80% dos corredores recreativos já tiveram algum tipo de lesão relacionada à corrida, significa que elas não são poucas e que esse número chega a assustar. Entender cada uma dessas lesões é fundamental, porque quanto mais consciência você tiver sobre os sinais e riscos, maior a chance de evitar que elas se instalem e se espalhem e atrapalhem sua evolução como corredor. Mas calma, porque já superamos aquela época em que a corrida era quase demonizada e contraindicada assim que aparecia qualquer tipo de dor. Durante muito tempo se valorizava demais a sua característica de impacto, como se ela fosse por si algo perigoso e prejudicial. Hoje esse olhar mudou bastante. Se já conseguimos identificar os pontos mais comuns de ocorrência, se já aprendemos a prevenir e a lidar com as lesões dos corredores, hoje temos um panorama muito mais favorável. A relação entre cuidados, prevenção, tratamento e até cura é muito mais equilibrada. Hoje significa que não é sobre ter medo de correr, mas sobre ter consciência, informação e atitude para praticar da melhor forma possível. Então, se você corre, já correu ou está pensando em começar, fica comigo até o final, porque esse vídeo pode literalmente te salvar de semanas ou até meses afastado da corrida. Por que as lesões na corrida são tão comuns? A primeira coisa que precisamos entender é o seguinte: a corrida não é perigosa em si. O que acontece é que ela reúne 3 características que, combinadas, aumentam o risco de lesão se você não souber respeitar o processo. É um esporte cíclico, tem sempre o mesmo padrão de movimento. É repetitivo, você repete milhares de passos em cada treino. E é de impacto, cada passada gera entre 2 a 3 vezes o peso do seu corpo em cima de ossos, articulações e tendões. Agora, olha só um ponto-chave: o sistema cardiovascular melhora muito rápido. Em outro vídeo vimos que poucas semanas você já sente que está mais condicionado. Respira melhor, o coração aguenta mais esforço. E é aí que mora o perigo. E por quê? Porque os músculos, tendões, ligamentos e ossos levam muito mais tempo para se adaptarem. Estamos falando de meses, às vezes anos, até que essas estruturas fiquem fortes e resistentes ao impacto repetido da corrida. Esse descompasso cria o que eu chamo de janela da vulnerabilidade. O corredor se sente pronto, mas na verdade as estruturas de base do corpo ainda não estão maduras o suficiente para aguentar aquela carga. E é exatamente nessa janela que a maioria das lesões aparece. E tem mais: ao contrário dos esportes de explosão, como as corridas de velocidade, futebol ou basquete, onde a lesão muitas vezes é abrupta, um estalo, uma ruptura, uma pancada, nas modalidades de resistência, como a corrida, a lesão quase sempre dá sinais antes de se instalar de vez. Só que na pressa ou no descuido, a maioria ignora esses sinais. Agora vamos ao ponto central que nos interessa: as lesões mais comuns na corrida. Eu vou passar uma a uma explicando como surgem, quais os sintomas e como se prevenir. Fascite plantar, a campeã de reclamações, é aquela dor forte no calcanhar, geralmente logo após ao acordar,
quando você dá os primeiros passos do dia. E o que acontece? A face plantar, que é uma faixa de tecido que sustenta o arco do pé, sofre microlesões pelo impacto repetitivo. Se o corredor aumenta o volume de treino sem preparo ou corre em piso duro, essa região pode inflamar. E vou te lembrar aqui que, teoricamente, a corrida em piso duro, como asfalto e até mesmo terra batida, deve ter um volume de no máximo 30%. Você já percebeu que os atletas de elite sempre procuram fugir do asfalto em seus treinos? Eu mesmo, depois de algum tempo de treinos, desenvolvi a sensibilidade de identificar a diferença de dureza, ainda que sutil, entre os pisos em que treino. Por exemplo, ainda que possam parecer iguais ou bem próximos em termos de reação ao impacto, a diferença entre correr num piso de asfalto e noutro de concreto é grande. Sinais de alerta: dor localizada no calcanhar, mas que em estágios mais avançados vão também para a sola do pé, principalmente de manhã ou depois de ficar muito tempo em pé. Erros comuns: achar que tênis com muito amortecimento resolve sozinho, ou insistir em treinar mesmo com dor. Prevenção: fortalecer o pé e alongar o arco plantar, usar tênis adequado, procurar correr em piso relativamente macio e progredir em volume com paciência. Tendinopatia do Aquiles. Outra clássica, o tendão de Aquiles, que conecta a panturrilha ao calcanhar, sofre um estresse enorme a cada passada. Se a pessoa exagera no asfalto, treina ladeira sem base ou ignora uma dorzinha leve no tornozelo, o tendão começa a acumular microtraumas. Sintoma típico: dor ou rigidez atrás do calcanhar, principalmente de manhã. Erro comum: pensar que aquecendo passa. Engano, porque momentaneamente a dor recua, mas a lesão não passa. Se você ignora, vira uma tendinite crônica e cada dia com ela será um tempo a mais para recuperar. Prevenção: fortalecer panturrilhas, alongar com constância e moderação, variar os estímulos de treino. Eu já tive essa lesão, mas tão logo percebi o aparecimento dela, tratei de intervir diminuindo bastante o volume de treinos, fazendo a crioterapia, a aplicação local do gelo, evitando subidas nos treinos e até de ficar em pé por muito tempo. Síndrome da banda iliotibial, tão típica que é chamada de joelho do corredor. Dessa aqui muita gente já ouviu falar ou até mesmo já passou por ela. A dor na parte lateral do joelho. Ela acontece porque a banda iliotibial, uma faixa de tecido que vai do quadril até a tíbia, fica friccionando contra o fêmur quando você corre. Erros clássicos: exagerar em ladeiras, correr sempre no mesmo sentido em pista inclinada e ter pouca força nos glúteos. Sinais: dor lateral que piora ao correr ou ao descer escadas. Prevenção: fortalecimento de quadril e glúteos, alongamento dos isquiotibiais, variar terreno e respeitar a progressão. Com essa lesão eu tive uma experiência há muito tempo e ela foi bem marcante. E por ser tão presente entre os praticantes da corrida, teremos um vídeo dedicado a ela. Então aquilo que começou como uma trilogia sobre lesões acabou de crescer. Agora teremos uma série maior onde, além dos métodos de treino que mais geram lesões e das lesões típicas, vamos detalhar algumas delas em vídeos especiais, ok? E o primeiro será sobre a famosa síndrome da banda iliotibial, também conhecida como joelho do corredor. Então aguardem, porque essa conversa está só começando. Síndrome fêmuro-patelar, dor na frente do joelho, bem atrás da patela. Esse problema acontece quando há desequilíbrio muscular que puxa a patela para fora do alinhamento. Erros: treinar só corrida e não fortalecer quadríceps, glúteos e core. Sinais: dor ao subir escadas, agachar ou depois de treinos longos. Prevenção: exercícios para quadríceps, mobilidade de quadril e fortalecimento dos glúteos. Estresse tibial medial ou a canelite: dor na borda interna da canela, entre o músculo e o osso, que começa leve e vai piorando. Ocorre porque a musculatura estressa, o osso e o periósteo, a película que envolve o osso, sofrem com o impacto repetido, principalmente se o volume aumenta rápido demais. Erros comuns: aumentar a quilometragem de uma semana para outra, correr só em piso duro, como asfalto, e usar tênis gasto. Prevenção: fortalecer tibial anterior e panturrilhas, progredir devagar, alternar pisos. Fratura por estresse é o extremo das sobrecargas. São microtraumas em ossos como tíbia, fêmur ou metatarso que aparecem quando o corpo não tem tempo de se recuperar. Sinais: dor que começa leve, mas vai piorando até impedir a corrida. Muitas vezes o corredor pensa que é só uma canelite, mas quando vê, é fratura por estresse. Prevenção: respeitar descanso, variar estímulos, considerar incluir treinos cruzados como bike ou natação. Outras lesões comuns que vou mencionar rapidamente:
entorses de tornozelo, muito comuns em trilhas, bursites, no quadril e no joelho por atrito repetido, pubalgia, desequilíbrio entre abdômen e adutores. E agora que você já viu as principais lesões, vale destacar os erros que mais aceleram o processo. Progredir rápido demais, aumentar volume ou intensidade de uma vez. Ignorar sinais iniciais, aquela dorzinha que você acha que vai passar mesmo se seguir treinando. Competir em excesso, muitas provas seguidas sem recuperação. Treinar só corrida, sem fortalecimento, sem mobilidade, sem regenerativo. Tênis inadequado, usar modelo gasto ou seguir modinha sem orientação. Fatores individuais, propensão, excesso de peso, histórico de lesão, desequilíbrios. E a pergunta que todo mundo faz, como evitar? Veja algumas estratégias-chave. Planejamento estruturado, respeitar a progressão de carga, fortalecimento específico, quadril, core, pés, treino regenerativo, corrida leve, alongamentos dinâmicos, mobilidade, variedade de estímulos, alternar pisos, incluir bike, natação ou caminhada vigorosa. Autoconsciência, não ignorar dor persistente, rigidez matinal, assimetrias, sono e recuperação. É no descanso que o corpo se adapta e se fortalece. Olha só, quando a gente olha com calma, percebe que as lesões típicas da corrida não são nenhum mistério. Elas seguem um padrão. E na grande maioria das vezes são previsíveis e evitáveis. E elas aparecem sempre pelo mesmo motivo: pressa, excesso e falta de prevenção. Eu mesmo já vi muitos corredores desanimarem por conta de uma fascite ou de uma canelite que os afastou por semanas. Mas também já vi quem rapidamente corrigiu o rumo, ajustou os treinos e seguiu tranquilamente. E no próximo vídeo da nossa série Lesões na Corrida, não necessariamente o próximo vídeo, já que vou alternar o conteúdo dessa série com outros que não falarão sobre esse assunto. Vou começar a detalhar essas lesões que hoje citei, como prevenir e reconhecer os primeiros sinais antes que se instalem de vez. E, de novo, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo corredor e comenta aqui embaixo qual dessas lesões você já enfrentou na sua jornada na corrida. E nos vemos no próximo episódio.